Amém, amados? Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Eliseu aqui da IMUB Maranhão, quero te abençoar hoje com uma palavra do teu coração, que você possa estar ouvindo essa verdade de Deus, amém? Nosso tema de hoje é mudando o mundo à nossa volta, amém? Muito bom para nós estarmos compartilhando, amém? Quero compartilhar um texto com você. Nosso texto está em Romanos 4, 17 a 22, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual criou. E Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo de 100 anos a idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Tem texto bom aí do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, amém? Quero compartilhar uma palavra do teu coração hoje, mudando o mundo à nossa volta, amém? Somente em Jesus é possível que mudemos o mundo à nossa volta. Uma pessoa pode bater em todas as portas, mas por fim chegará à única conclusão: só Jesus pode e tem o poder de mudar vidas, amém? Mudar destinos, amém? Vou falar sobre isso hoje, amém? Isso é um fato, amém? Pessoas desde menino, ainda já 9, 10 anos, 11 anos, eu já tinha essa visão muito forte no meu coração, amém? Só Jesus. A pessoa pode bater em todas as portas, pode fazer todas as tentativas na vida para mudar a sua vida, mas todas as religiões não possibilitam a transformação da nossa vida. Eu gosto sempre de dizer que o cristianismo não é religião. O cristianismo é um modo de vida, amém? Que Jesus trouxe para o céu. Eu sempre gosto de dizer que cristianismo é Deus procurando o homem. Religião é o homem procurando Deus, mas cristianismo é Deus procurando. Amém? Então, se Deus está te procurando, é porque Deus quer que você aprenda a andar com Ele e a se adequar ao mundo dele. Amém? E aí vamos falar hoje, amém? Como nós podemos mudar o mundo à nossa volta, amém? No texto de Mateus 11, 27, assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Amém? Percebeu? Jesus é o Senhor de tudo. Eu gosto de dizer assim que Jesus é o Senhor do almoxarifado. Muitas empresas, né, lugares de escritórios grandes, né, eles têm um lugar chamado almoxarifado, onde todo o estoque, todo o depósito, todas as coisas estão ali. E alguém ali fica responsável da liberação, amém? Tanto de saber o que há em estoque, o que não há, mas essa pessoa ela é responsável pela liberação de cada um desses produtos. Eu gosto de dizer exatamente isso. Deus estabeleceu Jesus como Senhor do almoxarifado. Amém? Como Jesus falou, tudo me foi entregue por meu Pai. É muito bom a gente falar sobre isso também. Muitas pessoas querem ir até Deus sem passar pela pessoa de Cristo. Perceba, não há mais como nós irmos a Deus e sem passarmos por Cristo. Porque todas as coisas Deus Pai confiou a seu Filho Jesus. Então é preciso que nós tenhamos isso em mente. Amém? Se você quiser qualquer coisa de Deus, o Espírito Santo, vai lhe conduzir até o fim. Amém? Por quê? Porque todas as coisas hoje o Pai entregou na mão de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, Ele é o Senhor do almoxarifado. Amém? Tudo que você precisa buscar em Jesus. Tudo foi dado a Jesus por Deus Pai, mas nada ficou que não lhe entregasse. Amém? Então, o único que tem poder e direito legal de agir na terra é Jesus. Amém? Então, guarde isso no teu coração. Salmo 24, 1 faz uma outra afirmação muito boa. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela é. E que se contém, o mundo e os que nele habitam. Perceba, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Amém? Então, do Senhor é a terra. Amém? Se a gente falar por direito de criação, nós estamos falando que Deus entregou Jesus. Mas se nós formos partirmos por direito de criação, tudo pertence a Deus.
tudo pertence. Tudo que há dentro da terra também é direito de Deus, amém? Direito tanto de criação, como por estar no mundo ou na terra criado por Deus, também Deus se torna dono de todas essas coisas, amém? Então, até nós somos criaturas de Deus, amém? Estamos dentro do domínio de Deus. A terra é de Jesus, assim como os que habitam na terra, amém? Então, uma coisa é certa, somente vindo a Jesus o homem conseguirá mudar de vida, amém? Se você crê nessa verdade, eu vou te falar 3 coisas para você mudar o mundo à sua volta agora. A partir da fé em Jesus, a partir da fé que você recebeu em Jesus, amém? A fé para seguir Jesus, que a gente fala da fé do cristianismo, é uma fé que Deus lhe confia no dia que você é chamado por Deus. Então agora você tem uma fé, como o apóstolo Paulo diz, né? Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Que fé Paulo está dizendo que ele guardou? A fé que foi lhe confiada para crer em Jesus. Lembra, né? João 1,12 diz, mas todos quanto creram, todos quanto receberam, né? Deu-lhes os poderes de serem feitos filhos de Deus aos que creem. Perceba a frase, aos que creem. Relacionamento com Deus é através de uma fé onde Deus te deu, amém? Então você vai agora batalhar pela fé, agora você vai lutar pela fé que lhe foi confiada, amém? Seguir a Jesus é saber que você recebeu uma fé para crer em Jesus e você viver a vida dentro do reino de Deus. Então eu quero falar 3 verdades muito básicas. Em primeiro lugar, aprenda a viver através da fé, amém? A fé é o meio pela qual tudo pode ser estabelecido, amém? Hebreus 11,6 é um versículo muito básico. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, creia que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Tem 2 verdades aqui, amém? Primeiro, não há como você se relacionar com Deus sem ser pela fé, amém? O mundo que Deus criou, ele funciona através da fé, amém? Então, eu preciso me relacionar com Deus através da fé. Outra coisa muito importante, o meu relacionamento com Deus também é através da fé. Amém? O segundo fundamento da vida cristã, do abecedário do Evangelho, é a fé. Primeiro é arrependimento. A segunda verdade, segundo fundamento da vida cristã é fé. O que fé? Fé é o meio de você se relacionar com Deus. É a fé que faz você aceitar Jesus, é a fé que Deus te confia, mas é também uma fé para você obter de Deus todas as coisas, amém? A Bíblia diz em Romanos que tudo que não provém da fé é pecado. Então a gente precisa viver com Deus através da fé, amém? Perceba, Deus criou o mundo através da fé, amém? E se nós nos aproximarmos de Deus com fé e andarmos com fé, veremos Deus mudando o mundo à nossa volta através dessa fé que Ele nos confiou, amém? Então guarde no teu coração. Amém? Como eu falei, a primeira coisa para você se relacionar com Deus é através da fé. Segunda coisa, irmão, sua fé tem que te fazer buscar a Deus. Deus disse aqui no versículo que Ele vai abençoar aqueles que buscam a Ele. Vamos pensar aqui, quem é que Deus Ele é responsável por galardoar? Deus vai galardoar ou recompensar quem? Aqueles que buscam. Amém? Escuta, Deus não tem obrigação de abençoar quem não está buscando. Perceba isso, irmão. Amém? Sua fé que não faz você buscar, fé que não gera disposição, fé que não gera disponibilidade. Por favor, gente, a mulher do fluxo de sangue creu em Jesus e saiu atrás de Jesus. Então, fé que não gera disposição de buscar, alguma coisa está errada. Não é porque nós estamos num tempo de pandemia, amém? Num tempo de que a gente tem que ficar. Não, você tem que aprender uma coisa, não. Sua fé tem que fazer você buscar a Deus, amém? Hoje a gente tem que ter essa mentalidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E aqueles que precisam de Deus precisam crer que Deus existe e Ele é galardoador de quem? Daquele que busca. Então tenha a disposição de buscar, amém? Em Lucas 17:19 disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus disse que o que possibilitou aquele homem ser curado foi a sua fé. Perceba, você tem que viver através da fé. É a fé que possibilita você ser curado, ser abençoado, ser restaurado. Amém? Você precisa trabalhar através da fé. Amém? Você precisa confiar em Deus. Se você realmente deseja ver as coisas mudando à sua volta, será inevitável não se adequar ao modo de Deus agir. Amém? Então aprenda a primeira coisa aqui. Aprenda a viver através da fé. Uma vez salvo, você agora
salvo por quê? Porque você se arrependeu, já cumpriu o primeiro fundamento da vida cristã. O segundo fundamento da vida cristã é fé. Você vai agora fazer tudo através da fé. Deixa eu falar uma coisa para você, a questão disso é muito importante. Escuta, Deus não vai te abençoar porque porque tem misericórdia de você. Deus vai abençoar você porque a misericórdia, ela te oferta uma oportunidade. O pessoal sempre fala isso, né? O que Jesus falou para o cego, né? Que queres que eu te faça? Você estava muito na cara, muito notório, muito conhecido que ele queria ser curado. É que quando ele fez o pedido para Deus, ele pediu misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. A misericórdia é uma compaixão. Misericórdia é uma oportunidade que Deus nos oferta. Amém? Mas escuta, tudo é através da fé. Deus não teve como ajudar aquele homem através da misericórdia. Amém? A misericórdia é uma razão de Deus não nos consumir. A misericórdia é uma oferta de Deus de oportunidade, de Deus se compadecer de nós, de Deus olhar para nós com olhos de amor, olhos de compaixão. Mas você quer ser abençoado por Deus? É através da fé. Por que Jesus disse para aquele paralítico, a tua fé te salvou? Porque, escuta, Jesus está mostrando a base do fundamento da vida cristã. O relacionamento é através da fé que você recebe o favor de Deus. Então, para você mudar o mundo à sua volta, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que aprender a viver através da fé. Segunda coisa que eu quero falar hoje. Em segundo lugar, aprenda a falar com fé. Amém? O mundo em que vivemos foi construído por Deus através de sua palavra. Deus falou e tudo passou a existir. Onde é que está essa verdade bíblica? Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha bem, de maneira que o que é visível, o que a gente pode olhar, a gente pode ver as árvores, o mar, a gente pode ver as plantações. Tudo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Significa, Deus criou pela sua palavra. Deus criou através da fé. Então perceba, o mundo que nós vivemos, ele foi criado através da fé. Por que a Bíblia fala que o segundo fundamento da vida cristã é a fé? Porque a fé é o meio de você se relacionar com Deus e obter de Deus tudo que você precisa, amém? Então foi através da palavra de Deus que ele criou. Perceba, que se você deseja mudar algo, você precisa aprender a falar como Deus. Fale com fé. Perceba, Deus construiu esse mundo através da sua palavra. Você pode ver, Deus diz, haja luz e houve luz. Então perceba, irmão, se você não aprender a falar como Deus, se você não aprender a falar com fé, você não vai conseguir mudar o mundo à sua volta. Amém? O mundo não vai mudar só porque você percebeu dificuldade ou se você teve uma revelação das mudanças. Não, o que precisa fazer é fazer uma confissão. Perceba, quando Pedro disse, né? Jesus perguntou, né? Que diz ser o filho do homem, né? E cada um tinha uma resposta, virando para os discípulos. Jesus perguntou, o que vocês dizem, né? E Pedro diz, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro fez essa confissão, Jesus fez uma afirmação. Sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba, quando é que Jesus fez uma afirmação? A partir de uma confissão, quando Pedro confessou. Amém? O mundo é construído através de uma confissão. Então, se você quiser mudar seu mundo, você precisa aprender a falar como Deus. Falar como? Falar com fé. Amém? Deus criou o mundo assim. Outra base bíblica para nós. O sábio Salomão mostrou que a vida está no poder da nossa língua. Vejamos. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem utiliza, come de seu fruto. Perceba como nossas palavras são transmissoras de vida ou de morte. Então, aprenda a usar a sua boca para falar com fé. Perceba, Salomão, muitos anos, já falou sobre isso. A vida e a morte estão no poder da tua língua. Por exemplo, quando você fala palavras negativas, você está trazendo morte. Você está trazendo morte. Se você fala de dúvidas, você está trazendo morte. Se você fala de incredulidade, você está trazendo morte. Se você fala só de problemas, você está trazendo morte. Então significa, o mundo que você está vivendo vai ser um mundo de morte. Vai ser um mundo de tristeza, um mundo de coisa ruim. Por quê? É por isso que as coisas não mudam à nossa volta, porque nós não aprendemos a falar. Você pode perceber, Deus começou a criar o mundo a partir do nada, mas através da palavra da fé. Amém? Talvez seu mundo esteja com muitos problemas, com muita dificuldade. Mas uma vez salvo, uma vez em Cristo Jesus, você precisa aprender a falar com fé. Você precisa aprender a confessar com fé. Você precisa aprender a usar bem a sua língua. Amém? Não adianta você falar coisas boas, né? Por exemplo, falar coisas de fé, e depois você falar palavrões, você xingar,
você ficar murmurando, por exemplo, murmuração, ficar reclamando, isso são morte. Quando você fica reclamando na sua casa, você está gerando morte. Uma coisa é você corrigir, uma coisa é você repreender, mas uma outra coisa é você ficar falando, murmurando, lamentando, reclamando. Isso é morte. Então você precisa utilizar melhor a sua língua. Amém? Então fale apenas que edifique. Falando dentro do Novo Testamento, Paulo fala uma outra verdade em Efésios 4:29 sobre respeito à língua. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Perceba isso aqui. Olha o que Paulo está falando. Não sai da vossa boca, primeira coisa, palavra torpe. São palavrões. Amém? Xingamentos. Palavras de ira. Amém? Outra coisa que ele fala. Sim, sai da sua boca, porque unicamente a que for boa para edificação. Isso aqui é legal. O que é edificação? Não é reedificação. Reedificação era uma coisa que foi destruída e está sendo construída de volta. Edificação, você está fazendo o ponto zero. Esse é um outro ponto que a gente precisa aprender. Escuta, por que edificação e não reedificação? Deus não quer que você reaja. Escuta, você vai enxergar muita coisa ruim na sua vida. Você vai ver muita coisa com problema na sua vida. Você vai ver o mundo à sua volta vai ter problemas. Mas Deus quer te ensinar a você construir as coisas através da fé. Amém? Então é edificar. Vamos marjar. Você vai ver muita coisa ruim, só que não é para você reagir. Você vai ver aquelas coisas e você vai criar uma nova ação. O que é utilizar bem a língua? O que é falar apenas que edifique? É você receber todas essas informações, às vezes negativas, receber esse laudo, essa constatação de coisas ruins à sua volta, e fazer o quê? Utilizar bem a sua língua. Utilizar para quê? Para fazer uma edificação. O que é edificação? É uma confissão, você está construindo. Então outra coisa, você tem que ter uma mente de construtor, para você não ficar falando coisas negativas, porque senão o que acontece? Você coloca um tijolo bom, que é uma coisa boa. Daqui a pouco você fala uma coisa negativa, é como se você estivesse chutando aquele tijolo que você mesmo colocou. Então significa que você está destruindo exatamente a mesma construção que você está fazendo. Então aprenda isso. Se o que você vai falar não transmite graça a quem te ouve, não fale. Você vai aprender agora a utilizar muito bem a sua língua, amém? Isso é muito importante. Então aprenda a falar com fé, aprenda a falar só o que edifique. Esse é o outro grande segredo, amém? Amém? Esse é o outro grande segredo. Você precisa aprender a falar só o que edifica, amém? E aprenda a falar como Deus fala. Como é que Deus fala? Lá em texto que a gente leu agora há pouco na abertura, Romanos 4:17, a parte B, né? Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Perceba, Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. É assim que Deus começa a construir as coisas com sua fé. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, se você não observou, eu quero te dar uma revelação muito boa hoje. Perceba comigo assim. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus fez uma confissão primeiramente, uma afirmação primeiramente. Jesus chegou naquele ambiente, estava todo mundo chorando, estava todo mundo triste, estava todo mundo lamentando. O que havia ali? As pessoas estavam usando sua língua para gerar morte. Menino de 12 anos morreu, olha, gente, morreu tão cedo, meu Deus, e tal, aquela coisa toda. O que Jesus fez? Pessoas estavam ali gerando morte. Então Jesus, antes de... eu digo assim, que a cura não aconteceu lá no leito. A cura começou quando Jesus entrou naquela casa. Aí Jesus, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, a menina está dormindo. Todo mundo riu, zombaram de Jesus. Perceba, antes de Jesus fazer o milagre, Jesus teve que limpar o ambiente. Ele está construindo. O que Jesus fez? Jesus mandou que todas aquelas pessoas saíssem. Aquelas pessoas estavam gerando morte, elas estavam utilizando mal a sua língua. Elas não estavam construindo, elas não estavam falando como Deus. Perceba, Deus chama as coisas que não existem como se existissem. Perceba, Deus chamou a cura, a vida daquela menina antes de entrar naquela casa. O que Jesus fez lá no leito foi só uma conclusão de uma obra. Mas a obra começou aonde? Quando Jesus chegou naquela casa, aquela casa tinha morte. Aquela casa tinha coisas ruins. Jesus fez uma constatação. Mas só que Jesus não entrou para construir naquele ambiente. Jesus limpou aquele ambiente. Mandou que aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas
que estavam chorando, lamentando, que só viam morte, só viam tristeza, elas não podiam operar, elas não podiam mudar o mundo à sua volta, perceba. Então Jesus mandou que saísse. O Jesus disse, né? A menina não está morta. Aquela hora, Jesus estava começando a construir a sua obra. Jesus estava limpando o ambiente. Você precisa chamar. O que Deus estava fazendo? Deus estava chamando a existência de coisas que não existem. Aquela menina, de fato, estava morta. As pessoas viram que ela já estava fria. A alma já havia saído do corpo. Havia, assim, o espírito já havia deixado o corpo. Estava morta. Mas perceba, Jesus estava chamando a existência uma coisa que não existe. Quando Jesus chamou, ele mandou a menina levantar, ali era uma conclusão de uma obra. Mas Jesus começou muito tempo antes, quando ele entrou naquela casa. Jesus chamou. Você precisa aprender a falar com fé. Você quer ver Deus mudar a sua vida? Você precisa aprender a falar como Jesus. Ainda que ainda não esteja acontecendo, ainda que aquilo não seja uma realidade, ainda que aquilo não seja um fato. Deus é um Deus que vivifica os mortos e que chama a existência. Essa é a visão. Amém? Você tem que mudar o ambiente, você tem que chamar agora, você tem que mudar aquele ambiente morto. Deus é o Deus que vivifica os mortos. Deus tem que vivificar um ambiente. Um ambiente morto não há como Deus operar, não há como Deus agir, porque ele não é um ambiente de fé, não é um ambiente de vida. Então, primeira coisa, mude o seu ambiente e as coisas vão mudar. Amém? Aprenda a chamar à existência tudo que Deus lhe fala. Aprenda a falar como Deus. Por isso é preciso que você tenha comunhão com Deus, amém? E que aprenda a ouvir e obter tudo que Ele quer fazer na sua vida. Então comece a chamar à existência estas promessas de Deus em sua vida. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Nem todas elas estão endereçadas à sua vida, ainda que todas tenham o sim de Deus. Por quê? Porque sua vida é única. Deus tem um propósito para a sua vida. Como é que você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida? Como é que você vai descobrir quais promessas Deus vai cumprir na sua vida? É tendo comunhão com Deus. À medida que você ouve a Deus, e você tem comunhão com Deus e com a sua palavra, o que vai acontecer com você? Você vai começar a saber o que Deus quer da sua vida. Então, a partir do momento que você sabe o que Deus quer da sua vida, você pode chamar a existência. Você pode começar a profetizar. Você pode começar a fazer, chamar a existência essas coisas que não existem como se já existissem. Você tem que começar a construir uma obra. Você quer mudar o mundo à sua volta? Comece a falar como Deus fala. Fale com fé. Então as coisas vão mudar na tua vida. Aprendeu a falar como Deus? Aprendeu que tem que viver através da fé. Aprendeu que tem que falar como Deus? Falar com fé. E a terceira coisa, aprenda a perseguir com fé o que você crê. Essa é a terceira coisa que você tem que aprender. Andar com Deus é entender que não existe como negociar. Pois, primeira coisa, Deus sonda o teu coração, amém? E os que querem apenas negociar com Deus se verão frustrados. Por quê, irmão? Porque as pessoas não se ajustaram ao modo de Deus. Tem gente, irmão, que quer barganhar, que quer fazer coisas, que quer comprar, mas isso não funciona. Você tem que aprender a viver com fé. E através da fé, então as coisas vão mudar a sua vida. Amém? Então você tem que aprender a se ajustar. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, a fé para a conservação da alma. Outra coisa importante para você receber tudo que você confessa é você não desistir. Perceba, nós não somos daquele que retrocede. O salvo é alguém que persevera, é alguém que persegue aquilo que crê. Amém? Então aprenda bem isso. Percebeu? Tudo é alcançado com perseverança. Perseverança é perseguir um propósito, um objetivo. Você percebe, né? Jesus, ele foi até o final. A história de Jairo começa no convite de Jairo, mas Jesus foi persistindo. Houve obstáculo, houve impedimento, mas até que Jesus chegasse ao leito e mandasse a menina se levantar, ali está sendo construído algo. Ali nós somos alunos de perseverança. Você precisa perseverar. Você precisa aprender a confessar. Você precisa aprender a chamar a existência. Precisa aprender a falar com fé. E a outra coisa importante é perseguir. Você tem que crer que Deus vai fazer na sua vida. Agora existe um tempo determinado para todas essas coisas. Então você precisa agora perseguir essas coisas. Ter um objetivo da sua vida. Perseverar. Deixa eu te dar um outro texto, para que você tenha a revelação. Amém? Ou para que a revelação chegue até você. Em Lucas 8,15 diz a semente, né? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom ânimo,
e reto coração, retém a palavra. Olha bem, elas guardam a palavra. Estas frutificam com perseverança. Percebeu? Como é que o fruto nasce? A boa terra, ela frutifica com perseverança. A boa terra é aquela que retém, amém? Tem um reto coração, significa tem um propósito, tem um objetivo, e ela frutifica com perseverança. Está aqui o grande segredo, irmão. Você sempre vai obter tudo aquilo que você confessa, que você chama existência, a partir do momento que você aprenda a perseverar. Você tem que ir até o fim, amado. Amém? Esse é o grande segredo. Outra coisa que está aqui no texto, não, você pode ver, tanto a semente caiu nos pedregais quanto a caiu no espinheiro, fala de quem? É o mesmo texto de Hebreus 10:39, das pessoas que retrocedem. A boa terra é uma terra perseverante. Você tem que ser uma boa terra, a terra que persevera. Você vai dar fruto com perseverança. À medida que você vai andando com Deus e confessando, essas coisas vão acontecer na sua vida, elas vão se cumprir na sua vida. Você vai ver o mundo sendo mudado à sua volta. Como? A partir da sua perseverança, amém? Você está vivendo através da fé, aprendendo a falar com fé, amém? Como Deus fala, e você está aprendendo, amado, a perseverar, amém? Então, ore pedindo a Deus, irmão, que Ele te dê esse atributo, amém, irmão? Atributo moral para você ser uma pessoa perseverante, essa virtude, essa qualidade. Fala para Deus, Deus, eu quero ser a pessoa mais perseverante, amém? Eu quero ser uma pessoa agora mais perseverante em tudo, amém? Alguém que persegue um alvo, que persegue um objetivo, que tem um propósito, tem um reto caminho, que é um objetivo, é um propósito, e você vai perseverar até o fim, amém? Esse é o grande segredo para você obter todas essas coisas, amém? Vamos tratar aqui uma outra coisa, se você tinha problema de deixar as coisas pela metade, agora é hora de você resolver a sua vida, se tornar uma pessoa perseverante em Deus, em prol do seu milagre, da sua promessa, amém? Se antes, quando você não era crente, você não era salvo, você tinha o hábito de deixar tudo pela metade, né? Começava um curso, não terminava, fazia um objetivo, não terminava, agora você tem que começar a orar a Deus, amém? Por quê? Para que você mude isso. Se você não aprendeu a ser perseverante, você tem que perceber agora a primeira coisa, não. Você tem que dizer assim, a boa terra persevera. Se eu sou uma boa terra, eu sou perseverante. Eu não sou dos que retrocedem, eu sou daqueles que conservam a sua alma, que é o texto de Hebreus 10:39, né? Entretanto, nós somos, da fé, para a conservação da fé. Nós somos da fé. Quem é da fé? A pessoa da fé é aquela que persevera, é aquela que combate, aquela que batalha pela fé que lhe foi confiada. Percebeu o que eu estou dizendo? Percebeu? Então agora você tem que dizer, Senhor, a partir de hoje não posso mais ser aquela pessoa que começa uma coisa e não termina. Por isso é muito importante, irmão, que você comece as coisas certinho. Concordo com você, existe coisas que a gente faz que a gente deve abandonar. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Abraão levou seu sobrinho. No meio do caminho deu problema. Saiu da vida dele, o seu sobrinho. Mas por que saiu, irmão? Porque não era para ter levado. Então tem coisas, irmão, que a gente tem que parar mesmo. Por que tem que parar? Porque não é de Deus. A gente tem que fazer isso. Antes de você fazer qualquer coisa, consulte a Deus, ore a Deus, converse com Deus. Acabei de falar, você tem que aprender a chamar a existência. Mas para isso você tem que ouvir a Deus e saber o que é que Deus quer fazer na tua vida. Aí você vai chamar a existência e você vai batalhar por essas coisas, você vai perseguir essas coisas, você vai perseverar essas coisas. Amém? Mas é importante que você trate com o seu coração. Amém? Esse coração desistente, esse coração que retrocede, esse coração do velho homem. Amém? Esse é um coração de gente de má terra, não de boa terra. Se você é uma boa terra, você tem que dizer assim para si mesmo, eu sou daquele que persevera, eu sou daquele que busca, eu sou daquele que crê e tem disposição para buscar a Deus, porque só vai ser recompensado e galardoado por Deus aqueles que buscam, e busca está vinculado com a ideia de perseverança, amém? Então aprenda uma coisa muito simples, o mundo que Deus criou serve às ordens de Deus, serve às leis estabelecidas por Ele, amém? Isso mostra, irmão, que quando nós nos adequamos a tudo isso, essas coisas vão acontecer na nossa vida. Você tem que se adequar, amém? O que nós estamos falando aqui hoje? Nós estamos ensinando a você como é que Deus criou o mundo. O mundo foi criado pela palavra de Deus. E como é que Deus falou? Deus falou pela fé. Como é que Deus fez? Deus chamou a existência, as coisas não existiam. Percebeu? É assim que funciona o seu mundo. Se você entender o que eu estou dizendo, eu estou te ensinando como é que você muda a sua volta.
Porque foi assim que Deus criou. Da mesma forma que Deus criou, você agora pode moldar o seu mundo a partir da fé, a partir de falar com fé, chamar a existência com fé e perseverar. Amém? Lembrando, irmão, que é com a perseverança que a boa terra frutifica. Significa, à medida que ela persevera, os resultados vão começar a aparecer na sua vida. Amém? É igualzinho de Ezequiel, de quando do templo lá, né? Que o anjo mediu os 1000 côvados, mediu mais 5, mais 2, mais 1000 côvados, mais 1000, e foi medindo, né? E à medida que ele foi avançando, quando ele voltou, estava tudo pronto. É assim que acontece. Vai perseguindo o Senhor, vai seguindo o Senhor, daqui a pouco você vai olhar e vai ter tudo construído. Amém? Sua casa vai estar mudada, seu relacionamento vai estar mudado, a sua família transformada, amém? Os seus negócios abençoados, amém? Tudo isso vai ser passado. Por que, irmão? Porque você está perseverando, amém? Então, estou te ensinando aqui um princípio muito importante. Quero orar com você agora, amém? Quero orar para que você aprenda a ter perseverança em Deus. Quero orar para que você tenha um coração. Faça isso, amém? Só fazendo um lembrete, lembre de uma coisa. Para Jesus começar a fazer um milagre na vida de Jairo, começou na porta da entrada da casa dele, quando ele viu a pessoa chorando. Jesus só levou para dentro daquele ambiente, irmão, Pedro, Tiago e João e a mãe e o pai, aqueles incrédulos. Perceba isso. Aquelas pessoas que estavam falando palavras de morte, Jesus mandou sair. Amém? Você não tem como construir uma coisa num ambiente morto, você não construir as coisas num ambiente de vida. Por isso você tem que conservar a sua língua, amém? E colocar para fora tudo aquilo que é incredulidade, tudo aquilo que é morte, põe para fora. Amém? E aí você começa a construir. Amém? Você tem que estar mentalidade. Eu estou construindo, eu tenho que ter um foco. Não perca isso. Amém, irmão? Você não vai falar nada, conserve a sua língua. Eu estou no objetivo, eu estou numa obra. Amém? Qual que é a obra? Eu estou construindo algo. Amém? Eu falo com fé. Senhor, eu quero abençoar esse irmão, que está ouvindo essa palavra. Palavra da fé, palavra de bênção, para abençoar a sua casa, a sua família, os seus projetos, seus alvos, seus sonhos. E eu creio, ó Pai, que é isso que o Senhor quer fazer, ó Pai. O Senhor quer fazer, ó Pai, que todas as coisas se cumpram na sua vida, Pai. Vivemos num mundo criado por Ti, Pai. O Senhor é o Senhor do almoxarifado, tudo, Pai, Te entregou, ó Pai. Todas as bênçãos, Senhor, como está em Efésios, diz, ó Pai, que estão em Cristo Jesus, ó Pai. O Senhor já nos abençoou com toda a sua bênção nas regiões celestiais em Cristo, Pai. Então, tudo que precisamos, ó Pai, é ir até Cristo e, ó Pai, e obter todas essas coisas através da fé, vivendo através dessa fé, falando com fé e perseguindo todas essas coisas, Pai. Quando fazemos isso, Senhor, o milagre do Senhor acontece em nossa vida, em nossa casa. Essa verdade pode ser aplicada em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso negócio. Pai, tudo que precisamos aprender, ó Pai, é compreender como o nosso mundo funciona, como Deus estabeleceu, ó Pai, e somos nós que temos que nos adequar. Precisamos ter uma mente de construtor, precisamos, ó Pai, perceber, ó Pai, que nós estamos dentro de um propósito, ó Deus, e não podemos, ó Pai, nos perder no meio deste propósito, nesse meio deste objetivo. E quando fazemos isso, Senhor, o Senhor vai honrar a nossa fé, o Senhor vai honrar a nossa vida e nós vamos poder viver um grande milagre do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Amém? Então Deus abençoe essa vida, essa pessoa que recebeu essa palavra, Pai, que ela possa aplicar isso na sua vida, que tenha um espírito de graça sobre ela, Pai, e que ela possa ver, ó Pai, colher frutos de vitória, de bênção, possa colher, Senhor Deus, ó Pai, o favor do Senhor, ó Pai, ver as portas do emprego se abrindo, ver os seus negócios frutificando, Senhor, porque, ó Deus, está aprendendo, ó Pai, a viver com fé, falar com fé, ó Deus, que é chamar as coisas que não existem como se já existisse, Senhor, e ter, ó Deus, uma fé perseverante, Pai, ó Deus, ó Pai, porque, ó Deus, é na nossa frutificação, é na nossa perseverança que haverá frutificação, é na nossa perseverança, Senhor, que os frutos, Senhor, serão colhidos e serão vistos, Senhor. Por isso, ó Pai, é preciso que nós possamos, ó Pai, ter uma mentalidade de ir até o fim. Então, todas as coisas que nós cremos, que nós temos professado, que nós temos orado, nós veremos, ó Pai, sendo concluídos em nossa vida, em nome do Senhor. Por isso, abençoa teu servo, ó Deus, a casa, a família, Pai, e que ela encontre, Pai, o favor do Senhor para viver o milagre do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Palavra da fé, mano. Amém? Mudando o mundo à sua volta. Palavra assim boa para você. Amém? Que Deus abençoe você. Amém? Está aí na nossa plataforma, nos nossos links. Também está aí a igreja, você pode compartilhar, você pode deixar uma mensagem, quer auxiliar, ajudar também, você está lá também, a conta da igreja. Deus abençoe você, amém? Eu sou ministro do Senhor, aqui no estado do Maranhão, e eu libero essa palavra de vida para te abençoar.
para abençoar a sua casa, abençoar os seus negócios, amém? E que o Senhor honre você, amém? Vivendo pela palavra da fé, amém? Falando como Deus fala e perseverando. E Deus vai honrar você em nome de Jesus. E aprenda, creia em Deus e busque Ele. Porque Deus abençoa, Deus recompensa aqueles que o buscam, amém? Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.